Deus prossiga te abençoando, meu irmão, minha irmã. É sempre maravilhoso levar até você a palavra de Deus e anunciar a você as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Nessas mensagens, são trechos que lemos aqui de ambos, da Bíblia e da mensagem, que tem beneficiado muitos lares, muitas casas. Eu espero que você seja um desses ajudados pela palavra. Amém? Quero chamar você para ler Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Nesse trecho diz: "E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações." Que atitude terrível é alguém enfurecido, nervoso, irado, né? E rangia os dentes contra ele, um sentimento de raiva mesmo, de ódio, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olha que diferença de atitude. Um enfurecido, rangendo os dentes, irado, e o outro cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus." Mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Foram em cima dele com tudo que tinham. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo, de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e que em invocação dizia: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." Não havia uma condenação, não havia uma maldição proferida, não havia nada disso. O Espírito Santo estava ali e ele tinha uma atitude cristã. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não lhes impute este pecado, não cobre deles este pecado." E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. A mensagem de hoje é um trecho da mensagem "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens", pregada dia 3 de setembro de 1961. Nesta mensagem, o irmão Branham nos diz assim: "Estevão caminhou ali diante da corte do Sinédrio como uma ovelha entre uma corja de lobos que estavam perseguindo o seu sangue." Observe onde ele estava caminhando. No meio de religiosos. Religiosos que tinham que ter conhecido o Espírito Santo naquele homem. Ele era um homem pronto, vivido, um homem que tinha nele ações corretas, mas ainda assim a religião tão cega não pôde ver isto. Fitava ele com os olhos, odiava as atitudes dele, e você vai vendo isso. Eles o acusaram, apontaram dedo de acusação contra ele. O que ele fez? Ele disse: "Homens, irmãos, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes que ele fosse chamado." E continuou falando e contando a história de Abraão e como aquilo, através dele, traria os gentios. E quando ele chegou a um certo ponto, olhem para ele, cheio do Espírito Santo. Ele manteve um nível ali, sabe? Não houve uma histeria, não houve um descontrole emocional dele. Ele manteve aquele nível do Espírito Santo. Então, ele diz: olhem para ele, cheio do Espírito Santo. E eles mal podiam esperar para porem as mãos dele. O mundo é assim também. Pressiona você, aperta você, quer fazer de tudo para que você saia desta atmosfera maravilhosa de Deus. Ele disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
Ele foi o quadro de anúncio de Deus. Olha que coisa bonita. Ele foi o quadro de anúncio de Deus. Irmão, vamos ser também um quadro de anúncio? Seja você também um quadro de anúncio de Deus. E quando o apedrejaram até a morte, quando o lançaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, quando ele estava morrendo, levantou a cabeça aos céus e pediu perdão por todos aqueles que o estavam apedrejando. Ah, pastor, mas isso é difícil. Sabe, eu quero que Deus pese a mão sobre essas pessoas, eu quero que Deus cobre deles. Sabe, eles merecem isso. Isso não foi atitude deste quadro de anúncio de Deus. Não foi atitude de Estevão. A mesma coisa, o que ele fez ali, irmão Brand diz, a mesma coisa que Jesus fez na cruz. Não deveria eu e você hoje também fazer a mesma coisa que Jesus fez? Se nos consideramos como cristãos, você que me ouve, que diz, olha, eu amo a Bíblia, eu ainda não tenho uma igreja, eu não tenho ainda uma religião para seguir, eu apenas gosto da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Você ama a Jesus? Será que não precisamos ter também as mesmas ações de Jesus em nós? A mesma coisa que Jesus fez na cruz. Então Deus viu o seu pequeno quadro de anúncios sendo derrubado. Estevão olhou para os céus e disse, eis que vejo os céus abertos e Jesus que estava em pé à mão direita de Deus. E ele adormeceu nos braços de Deus. Ele foi um quadro de anúncio para o mundo faminto. Você diz, quantos haviam lá? Você disse que talvez houvesse 5.000. Quantos deles foram salvos? Houve um que viu aquela cena toda, sabe, que presenciou aquilo tudo. Ele não aceitou isso de imediato. Ele saiu dali ainda, sabe, o coração cheio de ódio também, dentro daquela atmosfera que estava ali naquele ambiente. Ele não aceitou isso de imediato, disse o irmão Branda, mas anos mais tarde, houve um que segurou os vestidos, falando de Saulo, o jovem mancebo Saulo, aquele jovem fariseu parado ali que consultou e deu testemunho da morte. Ele estava lá vendo aquela cena, deu testemunho da morte dele. Mas quando ele viu aquele anúncio do poder de Cristo ressurreto naquele pequeno companheiro, ele viu aquele testemunho. Ele viu aquele homem sendo arrastado para fora da cidade, sendo apedrejado. E aquele homem não blasfemava, aquele homem não reclamava. Aquele homem não dizia que eles iam para o inferno com aquilo e esbravejava de alguma maneira. Não, ele manteve-se na quietude do Espírito. Olhe, aquilo, quando ele viu aquele anúncio do poder de Cristo ressurreto naquele pequeno companheiro, aquilo nunca mais saiu dele. Aquele mesmo homem, Paulo, aquele que estava de pé ali naquela manhã, conduziu dezenas de milhares de almas para Cristo, porque um homem estava desejando dar a sua vida para ser um quadro de anúncio de Deus. O testemunho de Estevão, lá em Atos capítulo 7, ficou na memória de Paulo. E quando ele encontra ali, em Atos capítulo 9, aquela coluna de fogo que o derruba de seu cavalo, aquilo estava ali, ele estava lembrando, talvez aquilo passou pela mente dele, relembrou tudo aquilo que viu. Ele disse, um homem estava desejando, porque um homem estava desejando dar a sua vida para ser um quadro de anúncio de Jesus Cristo. O que deveríamos fazer hoje? Ele pergunta. Não temos que ter grandes audiências, não temos que pregar para dezenas de milhares, nem mesmo temos que pregar. Podemos ser o quadro de anúncio de Deus. Sabe o que é isso? É ter um testemunho. É ter uma vida que mostre para as pessoas que você é diferente. Não na aparência externa, mas lá no seu interior. Como você sabe se a vida de alguém não começou com algum jovem no Evangelho, com alguns de vocês, anciãos e anciãs, ou com aqueles rapazes lá no campo, para ganhar dezenas de milhares de almas para Cristo?
E isso é porque alguém viu Cristo em você. Talvez você tenha tido esse testemunho de pessoas se converterem porque viram Cristo em você, viram uma natureza diferente. Eu quero ter isso em mim todos os dias da minha vida. Quero que você sinta, sabe, ao assistir aqui esses devocionais, que há algo diferente, há uma ajuda, há uma atmosfera diferente, que você venha desejar ter isso na tua vida, a presença do Espírito Santo em você também. E isso é porque alguém viu Cristo em você. Deixe Cristo habitar em você também. É você apresentando Cristo a alguém no singelo poder do Evangelho. Amém? Vamos orar, grandioso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por neste sábado termos esta porção tão gloriosa da tua palavra. Queremos ser um quadro de anúncio do Senhor também, Pai. Cada ouvinte deseja isto, ser um quadro de anúncios, ó Deus, ter uma vida tão equilibrada, Senhor, ter uma vida cheia do Espírito Santo, que as pessoas se aproximem, se sintam atraídas por esta natureza, Senhor. Conceda saúde, conceda vitória, conceda portas abertas para estas pessoas no trabalho, nas oportunidades, que o Espírito Santo esteja com cada uma dessas famílias. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos isto, Senhor. Ajude-nos, encha-nos com o teu Espírito Santo, nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.